Daí pessoal, tudo bom? Tinha prometido que eu ia fazer um vídeo sobre o squish. Tá, vou fazer aqui então. O squish já vem do inglês, né? Faixa de esmagamento, tá aqui bem traduzido. Vou usar essa revista porque não tem necessidade de eu ficar desenhando tudo de novo. Já tá muito bom o material. E tem outras coisas ali também que eu vou mostrar pra vocês. Então, esmagamento, espremer, esmagar. Acho que o squish, a primeira finalidade dele é evitar a detonação nas periferias da câmara de combustão. E eu vou explicar para vocês mais ou menos como isso funciona e para que serve. O squish não é uma peça, não é um trabalho, não é um desenho que se faz no pistão, que se faz no cabeçote. Ele é uma zona imaginária formada entre uma distância do pistão até o cabeçote. Aqui nessa figura está desenhada como se fosse uma arruela preta, né? É uma representação gráfica da distância, né, do formato geométrico que é formado entre a distância do pistão e do cabeçote. Vou explicar para vocês como que a detonação acontece e como que se evita ela, como funciona o squish para essa finalidade. Aqui a gente tem uma câmara de combustão bem simples, convencional, e está aqui escrito, né, área de squish insuficiente, ou a gente pode também considerar que seria inexistente em alguns casos. Então está aqui a vela de ignição, essas manchinhas representam a propagação da frente da chama, queima, a cada período de milissegundos que aqui não está representado. A combustão é uma reação química da oxidação de compostos, né, combustíveis e do oxigênio. Então, quando acontece a ligação entre o oxigênio e esses compostos, há uma liberação de energia. E essa reação química precisa de oxigênio, óbvio, o combustível e o calor. A ignição, a centelha, é uma fonte de calor, tá? Através do efeito Joule, uma alta corrente, alta energia, passando pela massa de ar combustível, gera calor através da resistência, né, da grande resistência que existe na massa de ar combustível conduz energia elétrica. Então, aí vem o aquecimento, atinge a temperatura de queima, né, e a combustão se propaga, né, se autoalimenta até que acabe o combustível, liberando energia térmica que vai, né, prosseguir o efeito da combustão e assim vai se mantendo até que acabe o combustível. Aqui está bem representado 500, 1000, 1500 e a propagação da chama vai indo. A massa de ar queimada e não queimada vão ter a mesma pressão, a pressão vai subindo. A massa de ar ainda não queimada vai sendo comprimida e aquecida até que chegue um ponto limite, né? Temperatura limite em que essa mistura de ar combustível suporta até que se inflame espontaneamente e completamente, gerando a detonação. Aqui, esse efeito aconteceu num ponto mais distante da vela, pois é esse o efeito, empurrando a mistura e comprimindo e aquecendo ela até a um ponto crítico, onde ela vai detonar, né? Vai se queimar com uma velocidade de propagação de mais de 1000 metros por segundo. Aqui foi representado nesse desenho que isso ocorre a partir de 2000 graus Celsius, né? Mas a temperatura de autoignição de uma mistura de ar combustível, ou gasolina, por exemplo, é em torno de 300 graus. Tá? 380, se eu não me engano, agora não me falha a memória. A do metanol pode ultrapassar 480 graus, a temperatura limite, onde ela se autoinflama. Já tem energia suficiente para acontecer a oxidação, pois o calor é o catalisador da reação química da oxidação. Nesse outro desenho aqui está já um squish bem maior. Aqui as faixas de temperatura e aqui a queima completa sem a ocorrência da detonação. A distância da vela até o squish, ou a zona onde não há combustão, é bem menor que no outro caso.
Eu vou explicar para vocês como que isso acontece. A detonação é uma queima espontânea, quase que instantânea, de toda a massa de ar combustível, ou se ela acontecer nas periferias, né, uma parte delas. Libera grande energia em um curto espaço de tempo e também no momento errado. 0 graus do virabrequim é quando o pistão está todinho para cima em PMS. Né? Então, logo um pouquinho depois do PMS, vem aquela onda de choque e esforço muito grande que não é transformado em esforço de torção no virabrequim e também não é tão rápido que não pode ser compreendido pela massa. Tem a inércia, né? É uma força tão grande que quem acaba sofrendo é apenas o pistão, o pino e a biela. É um choque, uma batida muito rápida e forte. E aqui uma queima normal, representada no gráfico como essa curva maior aqui, que gera uma pressão máxima um pouco depois de 20 graus, que é mais ou menos o momento entre 20 a 60 graus no virabrequim, dependendo do tamanho da biela, vai ocorrer uma inclinação entre biela e virabrequim, e que vai conseguir transformar essa pressão em maior esforço no virabrequim. Então a detonação, além de gerar um impacto muito alto, fora do tempo, gera também um calor muito grande, que só traz prejuízo ao motor, vai derreter pistão, quebrar canaleta e um monte de coisa. Tá. Essa distância, desculpa, esse lado aqui é o que eu vou explicar agora. Por que quando a gente tem o squish não acontece a chama naquele local? Eu vou explicar. Acabei de dizer que existe uma temperatura e essa temperatura ideal para queima depende de cada combustível, mas que sem calor a combustão não acontece. E é assim que a gente evita que a chama propague até as periferias quando se aplica a técnica de fazer o squish no motor. Existe essa zona inerte, que é uma zona muito próxima, essa linha que representaria o pistão, a de cima o cabeçote. A gente sabe que quando se tem um maior calor em uma região ou peça, esse calor tende a migrar até o equilíbrio entre as duas peças ficarem com a mesma temperatura. Então, no momento da queima, a gente sabe que a temperatura é muito maior do que a do pistão e também a do cabeçote, pois a gente pode adotar aí, para exemplo, uns 120 graus. Então, migra muito calor da massa de ar até o pistão, fazendo que se crie uma região próxima, em torno de 60 centésimos, que não existe temperatura suficiente para que aconteça a inflamação. Mesmo que já esteja acontecendo a chama logo ali, aqui o calor é drenado e não acontece combustão, e não acontece calor, sem calor não tem combustão. Então aqui eu fiz um desenho simples, que mais ou menos 2,5 milímetros, e lá na outra ponta 1 milímetro, como se fosse uma região, um desenho ampliado de uma câmara de combustão. O pessoal faz em cone também, né? Que é isso aqui, né? Em cone, o squish. Eu acho isso aqui depende, para alguns casos não é ideal, para outros casos pode ser que tenha alguma finalidade. Então a chama vai acabando diminuindo até que não aconteça, e assim a gente evita, por drenar o calor da massa de ar, evita que aconteça a combustão nas periferias. Assim funciona o squish para evitar que aconteça a queima. Aqui eu desenhei um cabeçote, a linha do cabeçote, a câmara de combustão e uma parte plana do cabeçote adentra a câmara de combustão. O pistão está aqui, desenhado bem simples, só para entender o efeito. A gente tem uma distância mínima e máxima para acontecer o squish. Fora dessas distâncias o squish não existe, né? Acima de mais ou menos 1,5 milímetro, depois a chama já começa a conseguir penetrar, então a gente já perde o efeito. Então, se o squish tem mais de 1,6, acredito que a chama já consiga entrar ali e tu já não tem mais um efetivo squish, ele já não existe mais, na verdade. Não importa se tu usinou, fez um formato, passou no torno, no cabeçote, rebaixou tantos milímetros a mais que o pistão, profundidade, o squish não existe. O squish é apenas uma distância. Se não existe a distância, o squish não existe. Aqui eu desenhei uma câmara sem qualquer
e squish nenhum, onde a chama se propaga, que é da vela até as periferias. Representa muito bem um motor aeronáutico, pois eu não me lembro de ter visto nenhum motor aeronáutico com squish. Um pistão muito grande, muito maior de 100 mm, acredito que vai até 130 mm, 120. Alguns que eu vi com certeza são mais de 100 mm. E o motor usa aí taxas de compressão de 6,5 a 7:1 e precisa usar um combustível de 130 octanos. Por quê? Porque o tamanho da câmara é tão grande, a distância da vela é tão grande até a periferia, que aquela compressão e aquecimento da massa de ar, com certeza, se o combustível for de baixa octanagem, vai acontecer a detonação aqui, porque vai ultrapassar a temperatura limite, né, crítica da massa de ar e combustível. E o motor aeronáutico é um motor que pode trabalhar em faixa de temperatura muito alta, depende de uma condição desfavorável, os motores são refrigerados a ar, né? E o motor aeronáutico pode trabalhar até com mais de 280 graus Celsius sem problema. E o combustível tem que suportar, por isso, uma alta octanagem, uma taxa tão baixa, para haver segurança de sobra. E aqui, aquele típico squish que os caras fazem aí, que é tornear o cabeçote, rebaixando um pedaço dele mais de meio milímetro a mais que o pistão e não sei quantos milímetros de profundidade. Se o cara lá na hora errar a distância no projeto e a chama penetrar aqui, tiver mais de 1,6 mm, acredito que a chama já penetre, vai acontecer a detonação nas periferias. Não interessa se ele desenhou o squish no torno, fez sei lá como. E se for cônico também tem aquele efeito da distância que eu já expliquei para vocês. A distância mínima para isso aqui varia conforme algumas coisas. Quando o pistão se aproxima muito rápido, que é a velocidade dele relativamente alta no trabalho do motor, ele comprime a massa de ar que deveria estar aqui e ela é expulsa num jato bem forte ao centro da câmara de combustão, que vai gerar turbulência, que é favorável à mistura do ar e combustível e também para a propagação, espalhar a chama na câmara de combustão. Ou seja, vai de espira da turbulência de espira para espira, a chama vai propagando rapidamente, então tu consegue fazer uma queima mais completa, eficiente e rápida que o normal. O motor de alta RPM seria interessante, mas também uma distância muito pequena poderia gerar uma quebra por flexão da biela, folga do motor, dilatação, o pistão atingiu o cabeçote, aconteceu o travamento dos anéis ou quebra das canaletas, né? Falha de motor, o motor vai quebrar. E também uma distância pequena, 85 centésimos, como é no caso do meu motor, ou um squish muito grande, o ar também gera uma resistência à compressão que funcionaria como um freno, uma resistência ao pistão passar pelo PMS. Isso vai gerar um esforço mecânico também que pode trazer prejuízo para o pino, pistão e biela. Então, uma distância muito pequena é prejudicial, ou vai quebrar o motor, ou vai deixar o motor travado, porque vai frenar a aproximação do pistão, ou vai tocar o cabeçote e vai estragar o motor. Muito grande a distância, o motor fica livre para girar, pois não tem aquela resistência do colchão de ar, mas também tem o problema da detonação, que é mais comum em motor a gasolina, né? Um outro efeito também muito desejado no squish é a turbulência, que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui. Nesse caso, um motor a diesel, que está bem desenhadinho, a turbulência misturando a massa de ar e combustível, no caso diesel, sendo injetado numa câmara de combustão na cabeça do pistão. Aqui outro tipo de câmara, para quem conhece motor a diesel já viu isso, né? Um furo redondo com um bico no meio, é onde que vai acontecer o vórtice, né? Vai girar naquele sentido, percorrendo todo aquele formato de rosquinho que tem e também se torcendo. Entendeu como é interessante? Pensa que é uma mola e a chama conseguiria propagar de espira para espira bem rapidamente. Então essa aqui é uma das outras finalidades do squish, além de evitar a detonação,
melhorar a mistura para ser queimada e também queimar ela mais eficientemente, que é esse caso aqui. A propagação da velocidade da chama, eu vou mostrar para vocês no meu livro de aviação aqui. Deixa eu ver assim. Tá aqui. Isso aqui é uma câmara de combustão do motor a jato. E aqui a gente tem as aletas de turbilhonamento. E no centro o difusor do combustível, ou seja, tem uma turbininha, uma hélice ali que induz o ar a passar não só no sentido longitudinal, como sair girando também, né? Radial aqui, ó. Então a chama pode propagar de espira para espira, como se fosse uma mola, e que seria mais rápido do que ela percorrer linearmente a massa de ar e combustível, que é uma velocidade muito alta que o ar passa por aqui, né? Câmara de combustão, de queima do motor a jato, que é queima constante, né? Então essa é uma das vantagens que aqui também é utilizada. Eu sei que não tem nada a ver com squish, mas é para vocês entenderem como que funciona o squish. Então é bem simples. E o squish é apenas uma distância entre o pistão e o cabeçote. Deve-se respeitar uma distância mínima e máxima. Quanto menor ela for, mais forte vai ser o expulso do jato do ar. Mas também tem prejuízos mecânicos e perda de desempenho. Sem um squish, tu não vai ter uma boa turbulência e pode acontecer a detonação. E um squish mal executado é o mesmo que não existir. Então tá aí, bem simples. Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês como que funciona. No motor 4 válvulas, a zona de esmagamento são entre as válvulas, está aqui, ó. Talvez não seja suficiente, mas é sempre interessante fazer a zona de squish existir e funcionar. Nesse pistão aqui concavo, né? Tá aqui, bem sujo, dá para ver a borda da faixa de esmagamento, motor CB300. Aqui da 125, a faixa de esmagamento é nas bordas, aparece bem no cabeçote, tem ângulo. E uma coisa que eu acredito que ser bem errada é fazer aquele degrau no pistão, aqui, pois nesse caso, se a gente tivesse esse degrau aqui, a gente estaria atrapalhando o expulso do jato e gerando mais resistência e pressão do pistão passar pelo PMS. Seja por efeito aerodinâmico, a gente estaria perdendo, né, uma parte da energia do motor e dificultando ele passar pelo PMS. Eu acredito que deveria de ser feito um degrau aqui em ângulo para direcionar o jato para cima da câmara. Então, já que tu precisa da cabeça, claro que esse aqui é bem baixinho, mas o pessoal faz uns aí com bastante degrau. Pensando nesse ponto, é uma coisa a ser repensada e ajustada. Por isso que alguns pistões têm aquele ângulo aqui, né? Ângulo e depois a cabeça. Então pode acompanhar o mesmo ângulo do cabeçote no squish. E aquele squish em ângulo, que seria como se fosse essa parte que eu sem esse pedacinho, não é interessante, porque a chama propaga até um certo ponto e só um pedacinho que ela não acontece. Então é um squish insuficiente. É isso aí, pessoal. Até a próxima.